Desesperado, o milionário gastou fortunas para salvar sua filha em coma. Até que um jovem de rua se ajoelha no corredor do hospital e reza por uma menina que nunca conheceu. Mas ninguém esperava que aquela oração mudaria 3 vidas para sempre. O Hospital São Rafael nunca dormia. Mesmo às 3 da madrugada, seus corredores ecoavam com o som de passos apressados, o bip constante dos monitores e o sussurro de orações desesperadas. Era nesse labirinto de dor e esperança que 2 vidas completamente opostas estavam prestes a se encontrar de uma forma que mudaria tudo para sempre. Ricardo Albuquerque observava sua filha através do vidro da UTI e pela milésima vez naquela semana sentiu o peso esmagador de sua própria impotência. Aos 45 anos, ele havia construído um império financeiro que o colocava entre os homens mais ricos do país. Suas empresas movimentavam bilhões, seus investimentos faziam governos tremerem e seu nome era sussurrado com reverência nos círculos mais exclusivos da sociedade. Mas ali, naquele corredor frio e asséptico, Ricardo Albuquerque não passava de um pai desesperado. Isabela, sua única filha, jazia imóvel há 3 meses. A menina de 16 anos que antes irradiava vida e alegria, agora estava conectada a uma rede de tubos e fios, mantida viva por máquinas que custavam mais que uma casa, mas que não conseguiam trazê-la de volta. O acidente de carro havia sido brutal. O outro motorista, bêbado, havia atravessado o sinal vermelho em alta velocidade, transformando o que deveria ser uma tarde normal de compras com as amigas em um pesadelo que durava meses. Ricardo havia contratado os melhores médicos do mundo. Trouxera especialistas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Gastara fortunas em tratamentos experimentais, em equipamentos de última geração, em tudo que o dinheiro pudesse comprar. Mas Isabela continuava lá, em coma profundo, e a cada dia que passava, a esperança se tornava mais tênue, mais cruel. Senhor Albuquerque. A voz suave da enfermeira-chefe o tirou de seus pensamentos. O senhor deveria ir para casa descansar. Faz 3 dias que não o vejo sair daqui. Ricardo balançou a cabeça, os olhos nunca deixando o rosto pálido da filha. Não posso. E se ela acordar e eu não estiver aqui? E se ela me procurar e... Sua voz se quebrou. Um som estranho vindo de um homem acostumado a comandar salas de diretoria com punho de ferro. A enfermeira, uma mulher gentil chamada Irmã Conceição, colocou uma mão compassiva em seu ombro. Em seus 40 anos de profissão, ela havia visto o dinheiro comprar muitas coisas, mas nunca havia comprado um milagre. Senhor Ricardo, a fé às vezes é mais poderosa que todos os recursos do mundo. Já tentou rezar? Ricardo riu. Um som amargo que ecoou pelo corredor. Irmã, eu doei milhões para igrejas, construí hospitais, financiei orfanatos. Se Deus existe, Ele me deve algumas. Mas parece que minha conta está no vermelho. Foi nesse momento que um som diferente cortou o ar. Uma voz jovem, sussurrando palavras que Ricardo não conseguia entender completamente, mas que carregavam uma intensidade que fez algo em seu peito se contrair. Ele se virou e viu, no final do corredor, uma figura que parecia não pertencer àquele ambiente de tecnologia e dinheiro. O jovem não devia ter mais de 16 anos, a mesma idade de Isabela. Suas roupas eram limpas, mas visivelmente remendadas. Os tênis gastos contavam histórias de longas caminhadas em ruas duras. Seus cabelos escuros estavam um pouco longos demais, e havia uma magreza em seu rosto que falava de refeições perdidas e noites difíceis. Mas eram seus olhos que mais chamavam atenção. 2 poços de determinação e compaixão que brilhavam com uma luz que Ricardo não via há muito tempo. O menino estava ajoelhado no chão frio do hospital, as mãos entrelaçadas, e sussurrava uma oração tão intensa, tão cheia de fé, que parecia irradiar calor pelo corredor gelado. Ricardo se aproximou, mais por curiosidade que por qualquer outra coisa, e conseguiu ouvir algumas palavras. Por favor, Senhor, eu sei que não sou ninguém importante, que minha voz é só mais uma entre milhões, mas essa menina, ela merece viver. Sei que o pai dela está sofrendo muito, dá para ver na cara dele toda vez que ele passa aqui. Eu não tenho nada para oferecer, não tenho dinheiro nem poder, mas tenho fé. Usa minha fé, Senhor. Se for preciso, pega toda ela, toda a minha esperança e dá para ela.
Ela é jovem, tem a vida toda pela frente. Ricardo parou, o coração batendo forte. Como aquele garoto sabia sobre Isabela? E por que estava rezando por uma completa desconhecida? Menino, Ricardo chamou suavemente, sua voz mais gentil que pretendia. O jovem abriu os olhos e se levantou rapidamente, as bochechas corando de vergonha por ter sido pego em um momento tão íntimo. Desculpe, senhor. Eu não queria atrapalhar. Já vou embora. Espere. Ricardo estendeu a mão. Você estava rezando pela minha filha. Não era uma pergunta. O menino engoliu em seco e assentiu. Eu trabalho aqui de noite, senhor. Faço a limpeza dos corredores, levo documentos, essas coisas. E toda noite, quando passo pela UTI, eu vejo o senhor ali, olhando para ela através do vidro. Dá para sentir sua dor, sabe? E... Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. E eu perdi minha mãe faz 2 anos. Sei como é ficar impotente vendo alguém que você ama sofrendo. Ricardo sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que ele havia enterrado sob camadas de dor e raiva. Qual é o seu nome? Davi, senhor. Davi Silva. Davi, Ricardo repetiu, e pela primeira vez em meses, algo parecido com um sorriso tocou seus lábios. Você disse que trabalha aqui. Quantos anos você tem? 16, senhor. Sei que sou novo, mas preciso trabalhar. Cuido da minha irmã mais nova e... Davi parou abruptamente, percebendo que estava falando demais. Ricardo estudou o rosto do garoto. Havia uma honestidade ali, uma pureza que ele não via há anos em seu mundo de negócios e traições. Davi, posso fazer uma pergunta? Por que você reza por uma menina que nunca conheceu? Por alguém que vive em um mundo completamente diferente do seu? Davi olhou diretamente nos olhos de Ricardo. E quando falou, sua voz tinha uma convicção que fez o homem mais poderoso da cidade se sentir pequeno. Porque a dor é igual para todo mundo, senhor. Não importa se você mora numa mansão ou embaixo da ponte. Quando alguém que você ama está sofrendo, o desespero é o mesmo. E eu acho que às vezes Deus usa pessoas como eu, que não tem nada, para mostrar que o que realmente importa não pode ser comprado. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Durante 3 meses, ele havia tentado comprar um milagre. Havia usado todo o seu poder e influência para trazer Isabela de volta. Mas ali estava um garoto que não tinha nada além de fé, rezando com uma convicção que movia montanhas. Davi, Ricardo disse, sua voz rouca de emoção. Gostaria de conhecer minha filha? Gostaria de rezar por ela mais de perto? O jovem arregalou os olhos, surpreso pela oferta. Eu posso? Quer dizer, não sei se é permitido. Sou Ricardo Albuquerque, disse o homem, e viu o reconhecimento brilhar nos olhos do garoto. Neste hospital, eu faço as regras quando se trata da minha filha. Eles caminharam juntos em direção à UTI, 2 mundos colidindo no corredor silencioso. Ricardo não fazia ideia de que estava prestes a começar uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Ele não sabia que a fé daquele garoto de rua seria a chave que abriria as portas de um milagre que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Quando chegaram diante do vidro da UTI, Davi observou Isabela em silêncio por um longo momento. A menina parecia uma boneca de porcelana, frágil e imóvel, cercada por máquinas que brilhavam como sentinelas eletrônicas. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto do jovem. Ela é linda, Davi sussurrou. Parece um anjo. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Pela primeira vez em meses, ele não estava sozinho em sua vigília. Pela primeira vez, alguém mais estava ali, compartilhando sua dor e sua esperança. E foi nesse momento, enquanto 2 corações partidos se uniam em uma oração silenciosa, que algo mudou no quarto da UTI. Algo tão sutil que os monitores não captaram, tão pequeno que os médicos não perceberam. Mas estava lá, uma faísca de vida que começava a brilhar mais forte no corpo imóvel de Isabela Albuquerque. O milagre havia começado. Dr. Henrique Moreira havia visto muitas coisas em seus 20 anos como neurologista, mas nunca havia presenciado algo como o que estava acontecendo no quarto 304 da UTI. Quando chegou para sua ronda matinal, esperava encontrar o mesmo quadro desolador dos últimos 3 meses.
Isabela Albuquerque em estado vegetativo profundo, seu pai Ricardo desmoronando lentamente na cadeira ao lado da cama, e os monitores mostrando os mesmos sinais vitais estáveis, mas sem esperança. Em vez disso, encontrou uma cena que o deixou completamente confuso. Ricardo não estava sozinho. Ao lado dele estava um jovem que o médico não reconhecia, um garoto de aproximadamente 16 anos, com roupas simples, mas limpa, que segurava delicadamente a mão de Isabela, enquanto sussurrava palavras que Dr. Henrique não conseguia distinguir. O que mais o intrigava era a expressão no rosto de Ricardo. Pela primeira vez em meses, o magnata não parecia um homem derrotado. Havia algo diferente em seus olhos, uma luz que o médico pensava ter se apagado para sempre. Senhor Albuquerque, Dr. Henrique se aproximou, observando a cena com curiosidade profissional. Como está se sentindo hoje? Ricardo levantou os olhos e o médico ficou chocado ao ver lágrimas. Não de desespero, mas de algo que parecia esperança. Doutor, quero que conheça Davi. Ele tem rezado pela Isabela. Doutor. Henrique assentiu educadamente para o jovem que imediatamente soltou a mão de Isabela e se levantou, claramente intimidado pela presença médica. Com licença, doutor. Não queria atrapalhar. Não está atrapalhando, Dr. Henrique disse gentilmente, estudando o rosto do garoto. Havia algo naqueles olhos jovens que o intrigava. Uma maturidade que não deveria existir em alguém tão novo, como se a vida tivesse forçado esse menino a crescer muito rápido. Vocês se conhecem há muito tempo? Nos conhecemos ontem à noite, Ricardo respondeu, sua voz carregando uma emoção que fez o médico franzir a testa. Doutor, eu sei que pode parecer estranho, mas sinto que algo mudou. Não sei explicar, mas é como se o ar do quarto estivesse diferente. Dr. Henrique era um homem de ciência. Havia dedicado sua vida a estudar o cérebro humano, a entender os mistérios da consciência e do coma. Ele não acreditava em milagres ou intervenções divinas. Mas também havia aprendido, ao longo dos anos, que a medicina nem sempre tinha todas as respostas. E havia algo sobre a atmosfera daquele quarto que o incomodava, no bom sentido. Senhor Albuquerque, vou examinar Isabela agora, se não se importa, o médico disse aproximando-se da cama. É parte da rotina matinal. Enquanto o Dr. Henrique realizava seu exame, Davi se afastou respeitosamente para o canto do quarto, mas seus olhos nunca deixaram Isabela. Ricardo observou como o garoto a olhava, não com a curiosidade mórbida que muitos visitantes tinham, mas com uma compaixão genuína, como se realmente se importasse com o destino daquela menina que nunca havia conhecido. Foi durante o exame neurológico de rotina que algo extraordinário aconteceu. Doutor, Henrique estava testando os reflexos de Isabela com uma pequena lanterna, procedimento que havia realizado centenas de vezes nos últimos meses sem qualquer resposta. Mas quando a luz atingiu seus olhos desta vez, algo mudou. Por uma fração de segundo, tão rápido que ele quase pensou ter imaginado. As pálpebras de Isabela tremularam. O médico parou, o coração acelerando. Senhor Albuquerque, viu isso? Viu o quê? Ricardo se levantou da cadeira, a ansiedade evidente em sua voz. Dr. Henrique repetiu o teste. Desta vez, não houve dúvida. As pálpebras de Isabela responderam ligeiramente ao estímulo luminoso. Era uma resposta mínima, quase imperceptível, mas estava lá. Meu Deus, Ricardo sussurrou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela está melhorando? É uma resposta que não víamos antes, Dr. Henrique admitiu, sua voz científica lutando contra a emoção que começava a sentir. Mas precisamos ser cautelosos. Pode ser apenas um reflexo involuntário. Foi nesse momento que Davi se aproximou novamente da cama. Ele olhou para Isabela com uma intensidade que fez tanto Ricardo quanto o médico se calarem. Então, com uma delicadeza infinita, o jovem colocou sua mão sobre a testa da menina e fechou os olhos. Isabela, ele sussurrou, sua voz carregada de uma fé inabalável. Sei que pode me ouvir. Sei que está lutando para voltar. Seu pai precisa de você. Ele te ama mais que qualquer coisa no mundo. E eu prometi que ia rezar por você. E não vou parar até você acordar. O que aconteceu a seguir fez Dr. Henrique questionar tudo em que acreditava sobre medicina e ciência. Os monitores, que haviam mantido o mesmo padrão monótono por meses,
começaram a mostrar mudanças sutis. A frequência cardíaca de Isabela aumentou ligeiramente. Suas ondas cerebrais, antes planas e sem variação, começaram a mostrar pequenos picos de atividade. E então, para o espanto de todos no quarto, ela suspirou. Um som baixo, quase inaudível, mas definitivamente uma resposta consciente. Isso não é possível, Dr. Henrique murmurou, verificando e reverificando os monitores. A atividade cerebral dela está aumentando. Ricardo caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão livre de Isabela. Minha filha, você está me ouvindo? Por favor, dê um sinal, qualquer coisa. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Então, devagar, quase imperceptivelmente, os dedos de Isabela se contraíram ligeiramente na mão de seu pai. O som que saiu da garganta de Ricardo não era humano. Era um grito primitivo de alegria, alívio e gratidão que ecoou pelos corredores do hospital. Doutor Henrique, esquecendo toda a sua compostura profissional, também estava chorando abertamente. Eu preciso chamar toda a equipe, o médico disse, sua voz trêmula. Preciso fazer mais exames, verificar. Isso é extraordinário. Mas enquanto o médico corria para buscar ajuda, Davi permaneceu ao lado de Isabela, sua mão ainda em sua testa, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa de gratidão. Ele sabia, com uma certeza que vinha de um lugar mais profundo que a lógica, que Isabela ia acordar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ela ia voltar. Ricardo olhou para o jovem com uma admiração que era quase reverência. Como você sabia? Como sabia que ela ia responder? Davi abriu os olhos e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de esperança. Minha mãe me ensinou que a fé move montanhas, senhor Ricardo. E às vezes, quando a gente reza por outras pessoas, especialmente por quem está sofrendo, Deus escuta de um jeito diferente. Sua mãe... Ricardo parou, percebendo que sabia muito pouco sobre a vida desse garoto que estava mudando tudo. Davi, me conte sobre você. Onde você mora? Como é sua vida? O jovem hesitou, como se não estivesse acostumado a falar sobre si mesmo. Não é uma história muito interessante, senhor. Moro num albergue com minha irmã, a Ana. Ela tem 12 anos. Trabalho aqui de noite e em alguns lugares durante o dia para conseguir sustentar nós dois. E seus pais? A dor que passou pelo rosto de Davi foi como uma facada no coração de Ricardo. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos. Nunca mais vimos ele. E minha mãe... A voz do garoto se quebrou. Minha mãe morreu de câncer faz 2 anos. Não tínhamos dinheiro para o tratamento e quando conseguimos um lugar no hospital público, já era tarde demais. A culpa atingiu Ricardo como um murro no estômago. Enquanto ele gastava fortunas tentando salvar Isabela, havia crianças como a mãe de Davi morrendo por falta de recursos básicos. Davi, eu sinto muito. Não sinta, senhor, Davi disse enxugando os olhos. Minha mãe sempre dizia que tudo acontece por uma razão, que Deus tem um plano para cada um de nós. Acho que ela morreu para que eu pudesse entender a dor do Senhor, para que eu pudesse rezar pela Isabela do jeito certo. Nesse momento, Dr. Henrique voltou correndo com uma equipe completa de neurologistas, enfermeiras e técnicos. O quarto se encheu de movimento e vozes profissionais enquanto eles realizavam uma bateria de testes em Isabela. Senhor Albuquerque, Dr. Henrique disse depois de 1 hora de exames intensivos. Não sei como explicar isso em termos médicos, mas sua filha está definitivamente respondendo a estímulos. A atividade cerebral dela aumentou significativamente nas últimas horas. É como se algo tivesse religado as conexões neurais que estavam dormentes. Ela vai acordar? Ricardo perguntou, a voz cheia de uma esperança cautelosa. É cedo demais para garantir qualquer coisa. O médico respondeu honestamente. Mas pela primeira vez em 3 meses, posso dizer que há uma esperança real. Uma esperança médica, baseada em dados concretos. Enquanto a equipe médica continuava seus testes, Ricardo puxou Davi para o corredor. Sua mente estava trabalhando em alta velocidade, processando não apenas o milagre que acabara de presenciar, mas também a história do garoto que parecia ter catalisado tudo. Davi, eu tenho uma proposta para você. Ricardo disse, sua voz firme com uma determinação renovada. Quero que você e sua irmã venham morar comigo. Temporariamente, é claro, até... Senhor,
Eu não posso aceitar caridade. Davi interrompeu, sua dignidade brilhando através da pobreza. Eu trabalho pelo que tenho. Não é caridade, Ricardo disse rapidamente. É um emprego. Quero que você seja... Bem, quero que você seja o amigo da Isabela. Quando ela acordar, vai precisar de muito apoio, muito carinho. E você... Ele parou, procurando as palavras certas. Você tem algo que nenhum dinheiro pode comprar. Você tem uma alma boa, Davi. E eu acho que minha filha vai precisar disso mais que qualquer remédio. Davi olhou nos olhos de Ricardo, procurando sinais de piedade ou condescendência. Mas tudo o que viu foi sinceridade e uma gratidão profunda. E minha irmã? Sua irmã também. Vou colocá-la na melhor escola da cidade. Vocês dois merecem uma chance, Davi. E eu preciso de vocês. Preciso entender como alguém que perdeu tanto ainda consegue ter tanta fé. Lágrimas escorreram pelo rosto do jovem. Por 2 anos, ele havia carregado o peso de cuidar de Ana sozinho, sempre preocupado com o próximo dia, a próxima refeição, o próximo aluguel do albergue. A ideia de segurança, de um futuro estável, era quase impossível de processar. Senhor Ricardo, Davi disse, sua voz embargada. Se o senhor tem certeza, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Eu quero continuar trabalhando. Não importa se for na sua empresa, aqui no hospital ou em qualquer lugar. Mas eu preciso trabalhar. É assim que minha mãe me criou. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em meses. Davi, algo me diz que você vai trabalhar muito mais do que imagina, mas não da forma que está acostumado. Você vai trabalhar para salvar a alma de uma família que estava perdendo a esperança. Eles voltaram para o quarto, onde Isabela continuava cercada por equipamentos médicos. Mas agora havia uma diferença palpável no ar. Os monitores mostravam sinais de vida que não existiam horas antes. E pela primeira vez em 3 meses, Ricardo Albuquerque realmente acreditou, que sua filha ia voltar para casa. Enquanto observava Davi sentar-se novamente ao lado da cama e tomar a mão de Isabela, Ricardo entendeu que estava presenciando algo que ia muito além da medicina. Estava presenciando o poder da fé pura, do amor incondicional e da esperança que se recusa a morrer. O milagre estava apenas começando. O albergue São Vicente de Paulo ficava numa parte da cidade que Ricardo Albuquerque nunca havia pisado. Suas ruas estreitas e mal iluminadas contrastavam brutalmente com os bairros nobres onde ele circulava. E o cheiro de umidade e pobreza era algo que sua vida privilegiada nunca o havia preparado para enfrentar. Mas enquanto seguia Davi pelos corredores apertados daquele lugar, Ricardo sentiu algo que não esperava. Não pena ou repulsa, mas uma admiração crescente pela força de caráter que era necessária para sobreviver ali. É aqui, Davi disse baixinho, parando diante de uma porta de madeira descascada com o número 23 rabiscado a lápis. Ana deve estar fazendo o dever de casa. Quando a porta se abriu, Ricardo viu uma menina que era claramente irmã de Davi. Os mesmos olhos escuros e expressivos, a mesma dignidade que brilhava através da simplicidade de suas roupas. Ana tinha 12 anos, mas havia uma seriedade em seu rosto que falava de responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. "Davi!" ela exclamou, correndo para abraçar o irmão. "Você demorou mais que o normal." Eu estava preocupada. Desculpa, Ana. Aconteceu uma coisa muito importante no hospital. Davi olhou para Ricardo, que permanecia na porta, visivelmente desconfortável. Ana, quero que conheça o senhor Ricardo. Ele precisa conversar com a gente. Ana estudou Ricardo com a perspicácia de uma criança que aprendeu cedo a desconfiar de adultos desconhecidos. Ele é do governo? Vieram nos levar para o orfanato? O pânico na voz dela partiu o coração de Ricardo. Não, querida. Pelo contrário. Vim aqui para fazer uma proposta que pode mudar a vida de vocês dois. O quarto era minúsculo. 2 camas de solteiro encostadas na parede, uma mesinha improvisada com livros escolares empilhados e alguns pertences pessoais organizados com um cuidado que falava de pessoas que sabiam valorizar cada objeto que possuíam. Mas apesar da pobreza evidente, havia algo no ambiente que Ricardo reconheceu imediatamente: amor. Aquele pequeno espaço era um lar de verdade, construído com carinho e dedicação.
Davi sentou-se ao lado da irmã na cama e, com uma delicadeza que tocou profundamente Ricardo, contou toda a história. Falou sobre Isabela, sobre as orações, sobre o milagre que haviam presenciado no hospital. E então, com uma voz cuidadosa, explicou a proposta de Ricardo. Ana ouviu tudo em silêncio, seus olhos grandes se movendo entre o irmão e o estranho bem-vestido que prometia uma vida que parecia boa demais para ser verdade. Quando Davi terminou, ela ficou quieta por um longo momento. E a gente pode voltar aqui se não der certo? Ela perguntou finalmente, sua voz pequena, mas firme. Claro que podem, Ricardo respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Mas Ana, eu prometo que vou cuidar de vocês. Não como um patrão, mas como alguém que entendeu que precisa de vocês tanto quanto vocês precisam de segurança. Por quê? A pergunta veio com a honestidade brutal das crianças. Por que um homem rico como o senhor quer ajudar a gente? O que o senhor ganha com isso? Ricardo sentiu os olhos marearem. Como explicar para uma menina de 12 anos que seu irmão havia feito algo que nenhum médico, nenhum especialista, nenhuma quantia de dinheiro havia conseguido fazer? Como dizer que a fé de Davi havia religado sua própria alma a algo maior que ele havia perdido há muito tempo? Ana, ele disse, sua voz embargada. Seu irmão me devolveu minha filha. E no processo, me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. A esperança. Não posso pagar isso com dinheiro. Só posso retribuir cuidando de vocês. 3 horas depois, eles estavam na mansão de Ricardo. E Ana Silva estava vivenciando um choque cultural que a deixou temporariamente sem palavras. A casa era um palácio comparado a qualquer lugar onde ela já havia morado. Jardins que pareciam saídos de um filme, uma piscina que brilhava sob as luzes noturnas, quartos que eram maiores que o albergue inteiro. Meu Deus! Ela sussurrou, enquanto Ricardo os levava para os quartos que havia preparado. É como se a gente tivesse entrado num sonho. Maria, a governanta da família Albuquerque há mais de 20 anos, observava a cena com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ela havia visto seu patrão fazer muitas coisas impulsivas ao longo dos anos, especialmente depois do acidente de Isabela, mas nunca algo assim. Senhor Ricardo, ela disse discretamente, enquanto Davi e Ana exploravam seus novos quartos. Tem certeza do que está fazendo? Quer dizer, eles parecem ser crianças boas, mas... Maria, Ricardo a interrompeu gentilmente. Aquele garoto fez minha filha reagir depois de 3 meses em coma. Se isso não é um sinal de que ele deveria estar aqui, eu não sei o que é. Naquela primeira noite na mansão, nenhum dos 3 conseguiu dormir muito. Ana ficou acordada olhando para o teto de seu novo quarto, tentando processar a mudança radical em sua vida. Davi passou horas na janela, olhando para as luzes da cidade e pensando na responsabilidade que havia assumido. E Ricardo ficou sentado em sua biblioteca, contemplando como um encontro casual no corredor de um hospital havia mudado completamente o rumo de sua existência. Na manhã seguinte, eles voltaram ao hospital juntos. Ana insistiu em acompanhá-los, curiosa para conhecer a menina por quem seu irmão havia rezado com tanta devoção. Quando ela viu Isabela pela primeira vez, através do vidro da UTI, suas palavras foram simples, mas profundas. Ela é bonita, parece estar sonhando com coisas boas. Doutor, Henrique os recebeu com notícias que confirmaram o que Ricardo já sabia em seu coração. Isabela estava melhorando de forma constante e inexplicável. Sua atividade cerebral havia aumentado durante a noite, e pela primeira vez, ela havia mostrado movimentos oculares que sugeriam resposta a estímulos visuais. É extraordinário, o médico admitiu, mostrando-lhes os resultados dos exames. Em toda a minha carreira, nunca vi uma recuperação tão súbita depois de um coma tão prolongado. É como se algo tivesse religado as conexões neurais que estavam inativas. Davi se aproximou da cama de Isabela e, como na noite anterior, colocou suavemente a mão em sua testa. Bom dia, Isabela. Trouxe minha irmã para conhecer você. Ela se chama Ana e é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Para a surpresa de todos, os monitores imediatamente mostraram um aumento na atividade cerebral de Isabela. Não apenas picos aleatórios, mas padrões que sugeriam que ela estava realmente processando as palavras de Davi.
Isso é impossível, Dr. Henrique murmurou, verificando os equipamentos. É como se ela estivesse respondendo especificamente à voz dele. Ana se aproximou timidamente da cama. Posso falar com ela também? Claro, querida, Ricardo disse, sua voz cheia de emoção. Oi, Isabela, Ana disse baixinho. Eu sou a Ana, irmã do Davi. Ele me contou que você está lutando para acordar. Queria que soubesse que estamos todos rezando por você. E seu pai te ama muito. Dá para ver nos olhos dele. Nesse momento, algo verdadeiramente milagroso aconteceu. Os olhos de Isabela, que haviam permanecido fechados por 3 meses, se abriram lentamente. Não completamente, mas o suficiente para que todos vissem suas íris escuras se movendo, tentando focar no ambiente ao seu redor. O grito de alegria de Ricardo ecoou por todo o andar. Dr. Henrique correu para examinar Isabela, enquanto enfermeiras apareciam de todos os lados. Mas em meio a toda a agitação médica, Isabela fez algo que fez o coração de Ricardo parar. Ela olhou diretamente para Davi e tentou sorrir. Ela está tentando falar, Dr. Henrique disse, inclinando-se sobre a paciente. Isabela, pode me ouvir? Os lábios de Isabela se moveram, mas nenhum som saiu. Ela estava claramente frustrada, tentando comunicar algo importante. Davi se aproximou mais e, com uma intuição que vinha de algum lugar profundo, sussurrou. Não precisa forçar, Isabela. Nós sabemos que você está voltando. Seu pai está aqui. Está tudo bem. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Isabela. E dessa vez, quando seus lábios se moveram, um sussurro quase inaudível saiu. Pai. Ricardo desabou ao lado da cama, segurando a mão da filha e chorando como não chorava desde o dia do acidente. Estou aqui, minha filha. Estou aqui e não vou sair nunca mais. Ana, que havia assistido a tudo com os olhos arregalados, se aproximou de Davi e sussurrou. É verdade mesmo, né? A gente rezou e ela melhorou. Davi assentiu, ele próprio lutando contra as lágrimas. Às vezes, Ana, quando a gente reza pelos outros, especialmente por quem está sofrendo, acontecem coisas que a gente não consegue explicar. Mamãe sempre dizia que Deus escuta todas as orações, mas algumas ele responde de um jeito que a gente pode ver. Nas horas que se seguiram, Isabela continuou mostrando sinais de melhora. Conseguiu mover ligeiramente a cabeça, apertou a mão do pai algumas vezes e seus olhos permaneceram abertos por períodos cada vez mais longos. Dr. Henrique estava eufórico, mas também completamente perplexo do ponto de vista médico. Senhor Albuquerque, ele disse em particular, vou ser honesto com o senhor. Do ponto de vista científico, não consigo explicar o que está acontecendo. Comas prolongados não se resolvem assim, da noite para o dia, mas não posso negar os fatos. Sua filha está acordando. Enquanto isso, no quarto, Ana havia se sentado ao lado de Davi e estava conversando baixinho com Isabela, contando histórias sobre a vida no albergue, sobre a escola, sobre os sonhos que ela e o irmão compartilhavam. E para a surpresa de todos, Isabela parecia estar ouvindo atentamente, seus olhos seguindo Ana enquanto ela falava. Sabe, Isabela, Ana disse, sua voz cheia da sabedoria precoce de quem cresceu rápido demais. O Davi sempre me dizia que quando a gente reza pelos outros, a gente também se cura um pouquinho. Acho que é isso que está acontecendo aqui. Você está curando, mas a gente também. Ricardo observava essa cena extraordinária. Sua filha acordando lentamente de um coma de 3 meses, enquanto 2 crianças que haviam crescido na pobreza lhe ofereciam o dom mais precioso do mundo, esperança genuína e amor incondicional. Naquela noite, quando finalmente voltaram para casa, Ricardo fez algo que não fazia há anos, jantou em família. Mesmo que fosse uma família improvisada, formada por circunstâncias extraordinárias, havia algo profundamente curador sobre sentar-se à mesa com Davi e Ana, compartilhar uma refeição e conversar sobre o milagre que havia acontecido. Senhor Ricardo, Ana disse depois de experimentar timidamente a comida preparada por Maria. Posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Quando a Isabela ficar boa, quando ela sair do hospital, a gente ainda vai poder ser amiga dela? A inocência da pergunta tocou Ricardo profundamente. Ana estava preocupada que, uma vez que Isabela se recuperasse, eles não fossem mais necessários.
que voltariam para sua vida anterior. Ana, Ricardo disse, sua voz firme e cheia de convicção. Vocês não são apenas amigos da Isabela. Vocês são família agora. E família não abandona a família. Davi olhou para Ricardo com uma gratidão que ia além das palavras. Em toda sua jovem vida, marcada por perdas e responsabilidades prematuras, ele nunca havia experimentado a segurança de pertencer verdadeiramente a algum lugar. Obrigado, Senhor, ele disse simplesmente. Por tudo. Não, Ricardo respondeu, olhando para os dois jovens que haviam salvado sua família. Obrigado, vocês, por me lembrarem que os milagres ainda existem e que, às vezes, eles vêm nas formas mais inesperadas. Naquela noite, enquanto a mansão finalmente dormia em paz, 3 vidas que haviam sido destruídas por tragédias diferentes começaram a se curar juntas. E em um quarto de hospital não muito longe dali, Isabela Albuquerque sonhava pela primeira vez em 3 meses. Sonhos cheios de vozes gentis, mãos carinhosas e a promessa de que ela não estava sozinha em sua jornada de volta para casa. Uma semana havia se passado desde que Isabela abriu os olhos pela primeira vez, e o Hospital São Rafael havia se tornado um lugar de peregrinação silenciosa. Médicos de outros hospitais vinham consultar sobre o caso, enfermeiras sussurravam sobre o milagre do quarto 304, e até mesmo alguns pacientes de outros andares pediam para conhecer a menina que havia acordado de um coma de 3 meses. Mas para Ricardo, Davi e Ana, o hospital havia se tornado algo mais íntimo, o lugar onde uma família estava renascendo dia após dia. Isabela agora ficava acordada por várias horas seguidas, e embora ainda estivesse fraca e confusa, sua personalidade começava a emergir das brumas do coma. Ela era curiosa, gentil e demonstrava uma maturidade que não possuía antes do acidente, como se os 3 meses de inconsciência tivessem lhe dado uma perspectiva diferente sobre a vida. Pai, ela disse numa manhã de quinta-feira, sua voz ainda rouca, mas cada vez mais clara. Quem são essas crianças que vêm me visitar todos os dias? Ricardo olhou para Davi e Ana, que estavam sentados no canto do quarto. Ana fazendo desenhos num caderno, enquanto Davi lia em voz baixa um livro de poesias que havia trazido da biblioteca da mansão. Durante a última semana, eles haviam se tornado uma presença constante no quarto de Isabela, conversando com ela, lendo para ela, simplesmente estando ali quando ela acordava assustada de pesadelos confusos. Eles são... Ricardo hesitou, procurando as palavras certas. Como explicar que eles eram a razão pela qual ela havia acordado? Como contar que um jovem de rua havia rezado por ela com uma fé que havia movido montanhas? Eles são família, Isabela. São Davi e Ana. E eles cuidaram de você quando você estava dormindo. Isabela estudou os 2 jovens com seus olhos escuros, ainda um pouco turvos pelos medicamentos, mas brilhando com uma inteligência que se fortalecia a cada dia. Vocês rezaram por mim, não foi? A pergunta, feita com a simplicidade direta da adolescência, fez Davi corar profundamente. Bem, sim, rezei. Por quê? Isabela perguntou. E havia uma curiosidade genuína em sua voz, não julgamento. Quer dizer, vocês nem me conheciam. Ana levantou a cabeça de seus desenhos e respondeu com a honestidade brutal que caracterizava as crianças. Porque a dor é igual para todo mundo. E o Davi sempre diz que quando a gente reza pelos outros, a gente também fica um pouco melhor. Isabela ficou quieta por um longo momento, processando as palavras. Então, com um esforço considerável, estendeu a mão em direção a Davi. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não desistir de mim. Quando Davi tomou sua mão, algo extraordinário aconteceu. Não foi apenas um aperto de mão. Foi um momento de reconhecimento profundo, como se 2 almas que haviam passado por experiências de perda se reconhecessem mutuamente. Isabela havia perdido 3 meses de sua vida, sua sensação de segurança no mundo e parte de sua inocência. Davi havia perdido sua mãe, sua infância e sua sensação de que o mundo era um lugar justo. Mas naquele aperto de mão, eles encontraram algo que compensava todas as perdas, a possibilidade de cura mútua. Davi, Isabela disse, sua voz ficando mais forte,
Você pode me contar sobre sua mãe? Seu pai me disse que ela morreu e eu sinto como se tivesse sonhado com ela. O pedido pegou Davi de surpresa. Durante toda a semana, ele havia evitado falar sobre sua mãe, temendo que sua dor pudesse prejudicar a recuperação de Isabela. Mas havia algo em seus olhos que o encorajou a abrir o coração. Ela se chamava Carmen, ele começou, sua voz baixa, mas estável. Era cozinheira num restaurante pequeno no centro da cidade. Trabalhava muito, às vezes 16 horas por dia, para conseguir sustentar eu e a Ana depois que meu pai foi embora. Isabela ouviu atentamente enquanto Davi pintava um retrato de uma mulher extraordinária. Alguém que havia enfrentado a pobreza e a doença com uma dignidade inabalável, que havia ensinado aos filhos que a riqueza verdadeira estava na bondade, na fé e no amor que se dá sem esperar nada em troca. Quando ela ficou doente, Davi continuou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela não reclamou nenhuma vez, nem quando a dor era tão forte que ela não conseguia ficar em pé. Ela só pedia para Deus cuidar de mim e da Ana depois que ela partisse. E ele cuidou, Ana acrescentou suavemente, levantando-se para ficar ao lado do irmão. Nos trouxe para cá, nos trouxe para vocês. Dot. Henrique, que havia entrado no quarto silenciosamente durante a conversa, parou na porta, comovido pela cena à sua frente. Em seus 20 anos de medicina, ele havia visto muitas famílias lutando contra a doença, mas raramente havia presenciado algo tão puro quanto o que estava acontecendo naquele quarto. Com licença, ele disse suavemente, aproximando-se da cama. Isabela, como está se sentindo hoje? Melhor, ela respondeu. E pela primeira vez desde o acidente, sorriu completamente. Muito melhor. Dr. Henrique realizou seu exame de rotina, e os resultados confirmaram o que todos podiam ver. Isabela estava se recuperando de forma notável. Sua força estava voltando, sua coordenação melhorando, e seus reflexos estavam quase normais. Senhor Albuquerque, o médico disse, puxando Ricardo para o corredor. Tenho boas notícias. Se a recuperação continuar nesse ritmo, Isabela poderá receber alta em 1 semana. Ricardo sentiu uma alegria tão intensa que quase o derrubou. Depois de 3 meses de pesadelos, sua filha finalmente voltaria para casa. Doutor, há alguma possibilidade de sequelas? Problemas cognitivos ou... Pelos testes que fizemos, não há sinais de danos permanentes, Dr. Henrique o tranquilizou. Na verdade, em alguns aspectos, ela parece estar mais madura, mais perceptiva que antes. Como se a experiência, por mais traumática que tenha sido, lhe tivesse dado uma sabedoria nova. Quando Ricardo voltou para o quarto com a notícia, encontrou uma cena que o fez pausar na porta. Isabela estava sentada na cama, apoiada por travesseiros, enquanto Ana lhe mostrava seus desenhos. Davi estava lendo para elas, sua voz suave preenchendo o quarto com as palavras de um poema sobre esperança e renovação. 1 semana, Ricardo anunciou, sua voz cheia de emoção. Em 1 semana você vai para casa, Isabela. A alegria que iluminou o rosto de Isabela foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Mas então, uma sombra de preocupação passou por seus olhos. E eles? Ela perguntou, olhando para Davi e Ana. Eles vão continuar? Eles vão ficar com a gente? A pergunta revelou algo profundo. Em apenas 1 semana, Isabela havia se apegado aos 2 jovens que haviam estado ao seu lado durante sua recuperação. Eles não eram mais estranhos para ela. Eram família. Para sempre, Ricardo respondeu, sua voz firme com convicção. Se eles quiserem, para sempre. Naquela tarde, enquanto Isabela descansava, Ricardo levou Davi e Ana para um passeio pelos jardins do hospital. Era a primeira vez que saíam do ambiente hospitalar juntos, e ele queria ter uma conversa importante com eles. Davi, Ana, ele começou, sentando-se com eles num banco sob uma árvore florida. Quero que vocês saibam que, independente do que aconteça, vocês sempre terão um lar comigo. Mas também quero que entendam que isso não é caridade. É gratidão. E é amor. Davi olhou para Ricardo com uma intensidade que era impressionante para alguém tão jovem. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? O que o senhor quer que a gente seja para Isabela? Empregados? Acompanhantes?
A pergunta mostrou uma maturidade e uma preocupação que tocaram Ricardo profundamente. Davi estava protegendo sua dignidade e a da irmã, garantindo que não fossem tratados como objetos de caridade. Quero que vocês sejam exatamente o que já são, Ricardo respondeu honestamente. Irmãos, amigos, pessoas que ela ama e que a amam de volta. Isabela passou 3 meses em coma, Davi. Quando ela voltar para casa, vai precisar reaprender muitas coisas, reestabelecer conexões com o mundo. Vocês dois fizeram algo que nenhum médico, nenhum remédio conseguiu fazer. Trouxeram-na de volta. Agora quero que a ajudem a viver novamente. Ana, que havia estado ouvindo em silêncio, finalmente falou. Senhor Ricardo, a gente pode fazer uma coisa? Quando a Isabela sair do hospital, a gente pode visitar o túmulo da nossa mãe? Quero agradecer a ela por ter ensinado o Davi a rezar do jeito certo. A simplicidade e a profundidade do pedido deixaram Ricardo sem palavras. Esses jovens que haviam perdido tanto ainda encontravam formas de expressar gratidão. Claro, Ana. Será a primeira coisa que faremos. Naquela noite, no quarto do hospital, aconteceu algo que selou definitivamente os laços entre os 4. Isabela havia tido um pesadelo, fragmentos confusos do acidente, memórias distorcidas de dor e escuridão. Ela acordou gritando, seu corpo tremendo de medo. Ricardo correu para consolá-la, mas foi Davi quem conseguiu acalmá-la. Ele se sentou na beirada da cama, tomou suas mãos trêmulas e começou a cantar. Era uma canção que sua mãe cantava para ele e Ana quando eram pequenos e tinham pesadelos. Uma melodia simples sobre anjos que protegem as pessoas que amamos. A voz de Davi, jovem mas carregada de emoção, preencheu o quarto escuro. Ana se juntou a ele, suas vozes se harmonizando numa canção de ninar que falava de proteção, amor e a promessa de que ninguém enfrenta a escuridão sozinho. Lentamente, o tremor de Isabela parou. Sua respiração se acalmou. E então, para surpresa de todos, ela começou a chorar. Não de medo, mas de alívio. Eram as primeiras lágrimas que derramava desde o acidente. Lágrimas que havia segurado durante os momentos conscientes dos últimos dias. Eu estava tão sozinha. Ela sussurrou através das lágrimas. No escuro, eu estava tão sozinha. Não está mais. Davi disse suavemente, sua mão ainda segurando a dela. Nunca mais vai estar sozinha. Nós estamos aqui. Sua família está aqui. Naquele momento, enquanto 4 corações partidos se uniam numa promessa silenciosa de cura mútua, o verdadeiro milagre se completou. Não havia sido apenas sobre Isabela acordar do coma. Havia sido sobre uma família se encontrando nas ruínas de suas tragédias individuais e descobrindo que, juntos, podiam construir algo mais forte e mais bonito do que qualquer um deles poderia ter sozinho. Uma semana depois, quando as portas do hospital se fecharam atrás deles pela última vez, não eram mais as mesmas pessoas que haviam entrado. Ricardo não era mais apenas um homem rico que havia perdido tudo o que importava. Isabela não era mais apenas uma jovem que havia sobrevivido a uma tragédia. Davi e Ana não eram mais apenas órfãos lutando para sobreviver. Eles eram uma família. Uma família nascida da fé, nutrida pela esperança e unida pelo amor incondicional que havia provado ser mais poderoso que qualquer força no mundo. O cemitério da saudade ficava numa colina que dominava a parte antiga da cidade, onde as sepulturas simples de pessoas pobres contrastavam com os mausoléus de mármore dos ricos. Era um lugar onde as diferenças sociais se dissolviam na democracia final da morte, onde cada túmulo contava uma história de amor, perda e saudade. Isabela segurava firmemente a mão de Ana enquanto caminhavam pelos caminhos de terra batida entre as sepulturas. Havia saído do hospital apenas 3 dias antes, ainda um pouco fraca, mas determinada a cumprir a promessa que fizera a si mesma durante os últimos dias de internação. Conhecer a mulher que havia criado o garoto, cuja fé a trouxera de volta à vida. Davi caminhava alguns passos à frente, carregando um buquê de flores brancas que Isabela havia insistido em comprar. Rosas e lírios que perfumavam o ar matinal com sua fragrância doce. Ricardo o seguia em silêncio respeitoso, compreendendo que estava prestes a testemunhar algo sagrado. É aqui, Davi disse suavemente,
parando diante de uma sepultura simples, marcada apenas por uma cruz de madeira e uma pequena placa de metal com a inscrição: Carmen Silva, Mãe Amada, 1975-2022. A fé remove montanhas. O silêncio que se instalou sobre o pequeno grupo era pesado de emoção. Ana se ajoelhou ao lado da sepultura, suas pequenas mãos organizando cuidadosamente as flores que Isabela havia trazido. Davi ficou de pé, a cabeça baixa, os lábios movendo-se numa oração silenciosa. Isabela observou tudo por um momento, e então, surpreendendo a todos, se ajoelhou ao lado de Ana e colocou suas próprias flores sobre o túmulo. Dona Carmen, ela disse, sua voz ainda rouca, mas firme, eu sou a Isabela, a menina por quem seu filho rezou. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela continuou. Quero que a senhora saiba que ele me salvou. Não só do coma, mas de algo muito pior. Ele me ensinou que existem pessoas boas no mundo. Pessoas que rezam por estranhos, que cuidam uns dos outros, que amam sem querer nada em troca. Ela parou, limpando as lágrimas, e olhou para a cruz simples. A senhora criou um filho extraordinário, Dona Carmen. Um menino que tem o coração mais puro que eu já conheci. E eu prometo que vou cuidar dele e da Ana como se fossem meus irmãos de verdade. Porque é isso que eles são agora. É isso que somos todos. Uma família. Davi não conseguiu mais se conter. Os soluços que havia segurado por 2 anos, desde o dia em que colocara a primeira pasada de terra sobre o caixão de sua mãe, finalmente vieram. Ele se ajoelhou ao lado de Isabela, suas mãos tocando a terra que cobria o corpo da mulher que havia sido seu universo inteiro. Mãe, ele sussurrou, sua voz quebrada pela dor e pela gratidão. Eu tentei ser forte como a senhora me ensinou. Tentei cuidar da Ana. Tentei fazer o que a senhora faria. E então aconteceu esse milagre. Encontramos uma família, mãe. Encontramos pessoas que nos amam de verdade. Ana se aproximou do irmão e colocou sua pequena mão em seu ombro. Davi, lembra do que a mamãe sempre dizia? Que quando a gente ajuda os outros, a gente também se cura? Acho que foi isso que aconteceu. Você ajudou a Isabela e agora estamos todos curados. Ricardo, que havia observado toda a cena com um nó na garganta, finalmente se aproximou. Ele se ajoelhou ao lado dos 3 jovens, diante do túmulo da mulher que nunca conhecera, mas que havia moldado a alma do garoto que salvara sua filha. Dona Carmen, ele disse, sua voz embargada, eu não sou um homem religioso. Passei a vida acreditando que o dinheiro podia resolver tudo, que o poder era mais importante que a fé. Mas seu filho me ensinou que eu estava errado. Ele pausou, limpando os olhos. Ele me devolveu minha filha, e no processo, me devolveu minha humanidade. Prometo que vou honrar a memória da senhora cuidando dele e da Ana, como se fossem meus próprios filhos. O vento suave da manhã balançou as flores que haviam colocado sobre o túmulo, como se fosse uma bênção silenciosa. Por um momento, todos sentiram uma presença quase palpável. Não assombração ou medo, mas amor. O amor de uma mãe que havia plantado sementes de bondade nos corações de seus filhos e agora via essas sementes florescendo em formas que ela jamais poderia ter imaginado. Quando finalmente se levantaram, eram pessoas diferentes. Davi havia encontrado a paz que procurava desde a morte da mãe. Ana havia encontrado a família que tanto desejara. Isabela havia encontrado um propósito que ia além de sua própria recuperação. E Ricardo havia encontrado algo que perdeu há muito tempo: a fé na bondade humana. No caminho de volta para casa, Isabela surpreendeu a todos com um anúncio. Pai, tomei uma decisão. Quando eu me recuperar completamente, quero estudar medicina. Quero me especializar em neurologia, como o Dr. Henrique. Quero ajudar outras famílias que estão passando pelo que passamos. Ricardo olhou para a filha, vendo nela uma determinação e uma maturidade que não existiam antes do acidente. Tem certeza, querida? É um caminho longo e difícil. Tenho certeza, Isabela respondeu, olhando para Davi e Ana no banco de trás do carro. Aprendi que os milagres acontecem quando as pessoas se importam umas com as outras. Quero fazer parte disso. Quero ser a pessoa que traz esperança para famílias desesperadas. Davi sorriu, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre Deus,
usar as pessoas para cuidar umas das outras. Acho que sua mãe ficaria orgulhosa dessa decisão. Nossa mãe. Ana corrigiu suavemente. Ela é nossa mãe agora também. A correção trouxe lágrimas aos olhos de Isabela. Em 3 meses de coma, ela havia perdido muito. A inocência, a sensação de invulnerabilidade da juventude, alguns meses de sua vida. Mas havia ganho algo inestimável. Uma família que havia sido forjada não pelo sangue, mas pelo amor e pela fé. Naquela tarde, de volta à mansão, aconteceu algo que simbolizou perfeitamente a transformação que todos haviam sofrido. Isabela pediu para ver seu quarto, o espaço luxuoso que havia sido seu santuário antes do acidente. Quando ela abriu a porta, encontrou exatamente o que esperava. Um quarto de princesa, cheio de coisas caras e bonitas, mas vazio de alma. Pai, ela disse, olhando ao redor com novos olhos. Posso fazer algumas mudanças aqui? Claro, querida. É seu quarto. Quero que o Davi e a Ana me ajudem a redecorá-lo. Quero que seja um espaço onde todos nós possamos estar juntos. Onde possamos estudar, conversar, sonhar sobre o futuro. Ela pausou, tocando delicadamente uma das muitas bonecas caras que nunca havia realmente valorizado. Quero doar a maior parte dessas coisas para crianças que possam aproveitá-las de verdade. E quero usar o espaço para criar algo novo, um lugar que represente quem somos agora. Ao longo das semanas seguintes, o quarto de Isabela se transformou. As bonecas caras deram lugar a livros de medicina que ela havia começado a estudar. As roupas de grife foram substituídas por roupas mais simples e confortáveis. E mais importante, o espaço se tornou um centro de atividade familiar, onde Davi ajudava Ana com o dever de casa, onde Isabela praticava exercícios de fisioterapia enquanto conversava com os irmãos, onde todos se reuniam para assistir filmes nas noites de sexta-feira. Mas a mudança mais significativa aconteceu numa manhã de domingo, 2 semanas depois da visita ao cemitério. Isabela desceu para o café da manhã e encontrou Ricardo lendo o jornal na mesa de jantar. Uma rotina que havia retomado desde sua recuperação. Pai, ela disse sentando-se ao lado dele. Tenho uma proposta. Diga, querida. Quero que a gente transforme parte da mansão numa fundação. Um lugar onde crianças carentes possam vir estudar, receber ajuda com os deveres, ter acesso a livros e computadores. Como uma biblioteca comunitária, mas mais que isso, um centro de esperança. Ricardo baixou o jornal, estudando o rosto determinado da filha. E o que te fez pensar nisso? O Davi e a Ana. Eles são inteligentes, talentosos, cheios de potencial. Mas se não fosse pelo acidente, se não fosse por essa coincidência extraordinária, eles estariam lutando sozinhos contra um sistema que não se importa com crianças como eles. Isabela pausou, seus olhos brilhando com paixão. Quantos outros Davi e Ana existem por aí? Quantas crianças com potencial incrível estão perdidas porque ninguém acredita nelas? A proposta tocou algo profundo no coração de Ricardo. Durante meses após o acidente, ele havia se perguntado qual era o propósito de toda a sua riqueza, se ela não conseguia salvar a única coisa que realmente importava para ele. Agora, sua filha estava oferecendo uma resposta. Sabe, Isabela, ele disse, colocando o jornal de lado. Acho que essa é a melhor ideia que você já teve. Vamos fazer isso. Vamos criar algo que honre o que o Davi e a Ana nos ensinaram sobre esperança e fé. Quando Davi e Ana desceram para o café da manhã e ouviram sobre a proposta, suas reações foram exatamente o que Isabela esperava. Não gratidão excessiva ou espanto com a generosidade. Em vez disso, eles imediatamente começaram a fazer sugestões práticas, a pensar em como tornar o projeto real e efetivo. Podemos começar com as crianças do albergue onde morávamos, Ana disse animadamente. Tem muitas lá que são super inteligentes, mas não tem lugar para estudar direito. E podemos criar um programa de mentoria, Davi acrescentou, onde as crianças mais velhas ajudam as mais novas, como uma família grande, onde todo mundo cuida de todo mundo. Ricardo observava essa conversa animada e entendeu que havia testemunhado uma transformação completa. Sua casa, antes um mausoléu silencioso de riqueza sem propósito, estava se tornando um centro de vida, esperança e amor. Sua filha,
Antes uma adolescente mimada e superficial, estava se transformando numa jovem com propósito e compaixão. E ele próprio estava descobrindo que o verdadeiro poder não vinha de controlar empresas ou acumular riqueza, mas de usar esses recursos para transformar vidas. Naquela noite, enquanto a família se reunia na sala de estar para planejar os detalhes da fundação, Ricardo teve uma revelação que o deixou sem fôlego. Eles não eram mais uma família rica que havia adotado 2 crianças pobres. Eles não eram mais um homem poderoso fazendo caridade. Eles eram simplesmente uma família. 4 pessoas que haviam encontrado umas às outras nos momentos mais escuros de suas vidas e haviam descoberto que, juntas, podiam criar luz suficiente para iluminar o mundo ao seu redor. E enquanto observava Isabela explicando animadamente seus planos para Ana, enquanto via Davi ajudando a desenhar o layout da futura biblioteca, Ricardo entendeu que o verdadeiro milagre não havia sido apenas sua filha acordar do coma. O verdadeiro milagre era a descoberta de que o amor incondicional, quando é genuíno, não apenas cura, ele transforma. Ele cria possibilidades que não existiam antes. Ele constrói pontes entre mundos que pareciam impossíveis de conectar. E tudo havia começado com um jovem de rua ajoelhado no corredor de um hospital, sussurrando uma oração por uma menina que nunca havia conhecido. Às vezes, pensou Ricardo, os milagres começam nos lugares mais simples e se espalham de formas que mudamos para sempre todos aqueles que tocam. 5 anos depois, o Hospital São Rafael estava em festa. Corredores que um dia ecoaram apenas com dor e desespero, agora vibravam com risos e aplausos. Na sala de convenções do hospital, centenas de pessoas se reuniam para a inauguração oficial do Centro de Neurologia Avançada Carmen Silva, uma ala inteira dedicada ao tratamento de pacientes em coma e suas famílias. Dr. Henrique Moreira, agora diretor do centro, observava a multidão com um sorriso de satisfação. Em 5 anos, ele havia testemunhado uma transformação que desafiava tudo o que aprendera na faculdade de medicina. Não apenas no hospital, mas nas vidas das pessoas que haviam transformado uma tragédia pessoal numa missão de esperança para milhares de outras famílias. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo sistema de som. É com imenso prazer que declaro oficialmente inaugurado o Centro Carmen Silva. Mas antes de darmos início às atividades, gostaria de chamar ao palco as pessoas que tornaram tudo isso possível. A plateia se levantou em aplausos quando 4 figuras subiram ao palco. Ricardo Albuquerque, agora com 50 anos, seus cabelos ligeiramente grisalhos, mas seus olhos brilhando com uma vitalidade que não possuía 5 anos antes. Ao seu lado, Isabela, agora com 21 anos, vestindo o jaleco branco de médica residente em neurologia. Ela havia se formado em tempo recorde e já era considerada uma das estudantes mais promissoras de sua geração. E então, Davi e Ana Silva. Davi, agora com 21 anos, havia se tornado um psicólogo especializado em trauma e luto, dedicando sua vida a ajudar famílias em crise. Ana, com 17 anos, cursava o último ano do ensino médio com notas excepcionais, já aceita em 3 universidades de medicina. Meus amigos, Ricardo começou, sua voz carregada de emoção. Quando pisamos neste hospital pela primeira vez, 5 anos atrás, éramos pessoas quebradas. Eu era um pai desesperado, pronto a gastar qualquer quantia para salvar minha filha. Isabela estava perdida na escuridão de um coma que parecia eterno. E Davi e Ana eram 2 crianças lutando para sobreviver num mundo que parecia ter se esquecido deles. Ele pausou, olhando para a plateia repleta de famílias, médicos, enfermeiros e representantes da imprensa. Mas algo extraordinário aconteceu nestes corredores. Descobrimos que os verdadeiros milagres não acontecem quando compramos a cura. Eles acontecem quando oferecemos amor incondicional, quando estendemos a mão para quem precisa, quando rezamos não apenas por nós mesmos, mas pelos outros. Isabela se aproximou do microfone, sua voz clara e confiante. O Centro Carmen Silva não é apenas um hospital. É uma prova de que quando a medicina se une à compaixão, quando a ciência trabalha junto com a fé, milagres reais acontecem. Ela olhou para Davi, que sorriu encorajadoramente. Nos últimos 5 anos, nossa família cresceu de maneiras que nunca imaginamos. A Fundação Esperança, que criamos em nossa casa,
Já ajudou mais de 500 crianças a terem acesso à educação. E agora, este centro vai oferecer não apenas tratamento médico de excelência, mas apoio emocional e espiritual para famílias que enfrentam o que nós enfrentamos. Davi se aproximou do microfone e por um momento pareceu novamente o garoto de 16 anos que rezava nos corredores do hospital. Minha mãe sempre dizia que Deus usa as pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Eu era apenas um menino de rua que sabia rezar. Mas essa oração, feita com amor genuíno por uma menina que eu nunca havia conhecido, se transformou em algo muito maior. Sua voz se embargou ligeiramente. Este centro leva o nome de Carmen Silva, não porque ela era rica ou famosa. Leva o nome dela porque ela me ensinou que a fé verdadeira é aquela que nos leva a cuidar uns dos outros. Ana, a mais nova, mas cuja sabedoria havia impressionado a todos ao longo dos anos, falou por último. Vocês querem saber qual foi o verdadeiro milagre? Não foi apenas a Isabela acordar do coma. Foi descobrirmos que quando pessoas quebradas se juntam com amor, elas não apenas se curam, elas se tornam capazes de curar o mundo ao seu redor. A emoção na sala era palpável. Não havia um olho seco na plateia, mas o momento mais tocante ainda estava por vir. Agora, Dr. Henrique anunciou, gostaria de chamar ao palco uma pessoa muito especial. Alguém que foi o primeiro paciente a se beneficiar do que hoje estamos inaugurando oficialmente. Das primeiras fileiras, uma mulher de aproximadamente 40 anos se levantou, acompanhada por uma menina de cerca de 12 anos. Ela caminhou lentamente até o palco, visivelmente emocionada. Meu nome é Carla Santos, ela disse ao microfone, sua voz trêmula. E esta é minha filha, Mariana. Há 2 anos, Mariana sofreu um acidente de bicicleta e ficou em coma por 6 semanas. Quando chegamos aqui, eu estava onde o Sr. Ricardo estava 5 anos atrás. Desesperada, assustada, sem esperança. Ela pausou, limpando as lágrimas. Mas este hospital havia mudado. Não era mais apenas um lugar de tratamento médico. Era um lugar onde as famílias eram cuidadas integralmente. Onde havia pessoas como o Davi, que se sentavam conosco nas madrugadas difíceis. Onde havia médicos como a doutora Isabela, que tratavam minha filha não como um caso médico, mas como uma pessoa amada. Mariana, uma menina de olhos brilhantes e sorriso largo, tomou o microfone de sua mãe. Eu queria dizer obrigada para todos vocês. Quando eu acordei do coma, a primeira pessoa que vi foi a doutora Isabela. E ela me contou uma história sobre um menino que rezou por ela quando ela estava dormindo como eu. E sabe o que mais? Esse menino, o Davi, também rezou por mim. E agora eu estou aqui, completamente curada, para contar para vocês que os milagres são reais. A ovação que se seguiu durou quase 10 minutos. Pessoas choravam abertamente, se abraçavam, compartilhavam suas próprias histórias de esperança e cura. O centro médico havia sido inaugurado, mas mais que isso, uma nova filosofia de cuidado havia sido estabelecida. Mais tarde, naquela noite, depois que todos os convidados haviam partido, depois que a imprensa havia feito suas reportagens e os médicos haviam voltado para casa, 4 pessoas se encontraram no mesmo corredor onde tudo havia começado 5 anos antes. O corredor da UTI estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave das luminárias noturnas. Eles caminharam até a porta do que antes era o quarto 304, agora transformado em uma sala de estar para famílias de pacientes. Vocês se lembram? Isabela perguntou suavemente, tocando a porta de vidro. Como esquecer? Davi respondeu, um sorriso nostálgico em seu rosto. Foi aqui que aprendi que, às vezes, quando a gente pensa que está ajudando alguém, na verdade está sendo salvo. Ricardo colocou os braços ao redor dos 3 jovens, seus filhos em todos os sentidos que importavam. Sabem o que mais me impressiona em toda esta história? Não foi o fato de Isabela ter acordado do coma. Foi como cada um de nós se tornou uma pessoa melhor por causa dos outros. Ana, agora uma jovem confiante prestes a entrar na universidade, olhou para a placa na parede que marcava a sala. Centro de Apoio Familiar Carmen Silva. Acho que a mamãe ficaria orgulhosa, ela disse suavemente. Ela está orgulhosa, Davi corrigiu, olhando para cima através da janela do corredor, onde as estrelas brilhavam na noite clara. Tenho certeza de que ela está. Eles ficaram ali por alguns minutos, em silêncio.
cada um perdido em suas próprias memórias e reflexões. 5 anos haviam se passado, mas o impacto daquele primeiro encontro continuava se expandindo em ondas concêntricas de bem. A Fundação Esperança, que funcionava numa ala da mansão Albuquerque, havia se tornado referência nacional em educação para crianças carentes. Centenas de jovens já haviam passado por seus programas, muitos conseguindo bolsas de estudo em universidades prestigiosas. O Centro Carmen Silva estava pronto para atender famílias de todo o país, oferecendo não apenas tecnologia médica de ponta, mas uma abordagem humanizada que reconhecia que curar o corpo sem curar a alma era apenas metade do trabalho. E a família Albuquerque Silva havia se tornado um exemplo de como o amor pode transcender diferenças sociais, como a fé pode mover não apenas montanhas, mas corações humanos. Pai, Isabela disse, quebrando o silêncio, posso fazer uma confissão? Claro, querida. Às vezes eu me pergunto se o acidente foi realmente um acidente, ou se foi, se foi o jeito do universo de nos colocar no caminho uns dos outros. Davi riu suavemente. Minha mãe diria que não existem coincidências. Apenas Deus escrevendo direito por linhas tortas. Então, Ana acrescentou com a sabedoria que a caracterizava. Se foi assim, significa que nossa história não acabou ainda. Significa que ainda temos muito trabalho a fazer. Ricardo olhou para os 3 jovens extraordinários que haviam transformado sua vida e entendeu que Ana estava certa. A história que havia começado com uma tragédia e um milagre estava longe de ter fim. Cada vida que tocassem, cada família que ajudassem, cada criança que inspirassem, seria uma nova página na narrativa de esperança que haviam começado a escrever 5 anos antes. Vocês sabem, ele disse, sua voz cheia de gratidão e determinação. Acho que o verdadeiro milagre não foi o que aconteceu naquele quarto 5 anos atrás. O verdadeiro milagre é o que continua acontecendo todos os dias. É cada vez que escolhemos amar em vez de julgar. É cada vez que estendemos a mão para alguém que precisa. É cada vez que rezamos não apenas por nós mesmos, mas pelos outros. Eles caminharam juntos em direção à saída do hospital. 4 silhuetas se movendo pelos corredores que agora ecoavam não apenas com dor, mas com esperança. Lá fora, a cidade dormia, mas eles sabiam que em algum lugar, em algum corredor de hospital, em algum albergue, em alguma casa simples, outras histórias de fé e milagre estavam começando. E talvez, apenas talvez, em algum lugar da vastidão eterna, uma mulher chamada Carmen Silva sorria, sabendo que as sementes de amor que havia plantado no coração de seus filhos continuavam florescendo, criando jardins de esperança em lugares onde antes só havia deserto. Porque alguns milagres não acontecem apenas uma vez. Alguns milagres se tornam eternos, passando de coração para coração, de vida para vida, criando uma corrente inquebrável de amor que pode, literalmente, transformar o mundo. E tudo havia começado com um jovem de rua ajoelhado no chão frio de um hospital, sussurrando uma oração por uma menina que nunca havia conhecido.